Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. Como vocês sabem, o professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E por que esse programa chama Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos alguém aqui na bancada que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos duas jovens. A nossa instituição tem um papel fundamental na formação de recursos humanos. Então nós temos duas jovens aqui de áreas distintas que acabaram de fazer a sua especialização agora no nosso hospital, na nossa faculdade. Uma delas é Mariana Batista Claudino. Mariana é essa que está aqui ao meu lado, de vermelho, ela é psicóloga, ela formou na PUC, ela é natural de Jales e acaba de fazer agora, concluir o seu curso de especialização. E Júlia Moscardini Batarra, certo? Certinho. Acertei o nome? Júlia é natural de Franca e é formada em Franca, na Unesp, em serviço social, e acabou de fazer agora sua especialização. Ou seja, a nossa instituição tem a obrigação de assistir e também formar recursos humanos para o Brasil. Agora, com certeza, elas vão ganhar o mundo. Mariana, você vem de uma família que tem psicólogos, ou como é que apareceu a psicologia em tua vida? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com o senhor, agradeço o convite. A minha família, ela não tem muitos profissionais na área da saúde, porém tem uma prima, né, que ela é psicóloga. Quando eu acabei, né, escolhendo pela formação em psicologia, ela já atuava na área e ela foi uma das pessoas que realmente, né, foi a primeira referência. E também o fato de sempre acreditar, né, que eu tinha um potencial de ter uma boa escuta. Então, a minha escolha pela profissão foi mesmo algo mais de desejar e não ter muitos exemplos dentro de casa. Ela atua onde, tua prima? Hoje ela atua na rede, né, de saúde em uma cidade próxima a Jales. Ela acabou optando, né, por seguir essa assistência ao SUS mesmo. Você teve uma frase brilhante aí agora. Você acha que você sempre foi da escuta. Isso é importante na saúde? É importante na saúde, ainda mais para nossa profissão, né, enquanto psicólogos, porque acho que a escuta é uma das principais ferramentas, né, do nosso poder de atuação. Então eu acho que durante a minha vida eu sempre fui aquela que todos recorriam para conversar, enfim. É claro que a nossa função não é aconselhar ninguém, mas antes de estudar e me envolver, né, na teoria e a prática psicológica, acabei sendo aí um pouquinho de referência para os que me cercavam. Você acha que a escuta é uma forma de ligar o paciente com o profissional da saúde? Com certeza. Sempre é importante, né, estarmos atentos e disponíveis a escutar aquilo que os pacientes têm a nos dizer. E muitas vezes o dito está no não dito, né? É no comportamento, é no não verbal. Então, realmente, a escuta é algo primordial, não só para nós psicólogos, mas enquanto todos os profissionais da área da saúde. Quando você formou na PUC, em Campinas. Isso. Naquele campus ali atrás da Unicamp? Não, ou lá na João Boy do Lopes? João Boy. João Boy do Lopes. Você tinha traçado, durante sua graduação, uma área para atuar? Durante a minha graduação, mesmo que ali, né, no nosso campus tinha o hospital, né, muito forte e presente na atuação, eu acabei, né, delineando para a área clínica. Então, a minha formação foi mais específica a este campo, sempre focado na área da saúde, sempre quis muito a área da saúde, então acabei buscando mais a parte clínica, mas depois que me formei, me despertou o desejo de conhecer, né, a parte da área hospitalar, que, enfim, foi um grande aprendizado aqui na instituição. E como é que você acabou parando aqui no Hospital de Base? Bom, como o senhor introduziu, a minha família é de Jales e eu queria, né, retornar à região. E como a FAMERP e o Hospital de Base são referências, né, em nível nacional e internacional, gostaria de ter no meu currículo a experiência de estar aqui e fazer parte, né,
dessa instituição referência em saúde. Então, acabei tendo contato com alguns profissionais da área que falaram super bem do programa e acabei decidindo por tentar, então, estar aqui. Então, essa especialização, você acha que para você, como profissional, foi importante? Um grande diferencial, sem dúvidas. Não só em crescimento, né, profissional, como pessoal. Mesmo que o programa seja apenas 1 ano, nós temos vivências diárias que, se eu não tivesse feito o programa, hoje eu não estaria, né, digamos que um pouquinho mais preparada para encarar o mercado de trabalho. Seu ouvido melhorou? Você está mais aberta à escuta? Acredito que sim, doutora. É claro que sozinho não chegamos a lugar nenhum, né? Então, é muito importante, né, a supervisão. Então, eu tive a supervisão da TM, contratada da área que eu atuei. Enfim, ela me ajudou muito a conseguir cada vez mais despertar ainda mais, né, a minha potencialidade da escuta. E dizem que enquanto o homem faz plano, Deus guia. Mas qual é teu plano? Você pretende continuar atuando na saúde pública? Você pretende partir para uma clínica privada? O que é que está em tua cabeça? Eu pretendo seguir na área da saúde, independente da privada ou pública. Acho que as duas têm muito a me oferecer enquanto profissional, mas hoje eu já faço outras especializações, então inicialmente acredito que vou me lançar mais na área da clínica, que é algo que eu já estou atuando também em paralelo ao momento que eu estava no hospital. Bem, nós estamos aqui com o programa Saúde e Companhia, hoje com 2 importantes pessoas que acabaram a sua especialização na nossa instituição. Acabamos de conversar agora com Mariana e agora nós vamos conversar um pouco com Júlia, mas por favor, aguarde aí que nós vamos para um pequeno intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. Nós vamos conversar agora com Júlia Muscardini Batarra. Ela nasceu em Franca, formou serviço social na Unesp e acabou de fazer especialização aqui. Júlia, despertou como serviço social? Você tem na família alguém? Como é que entrou em tua vida? A escolha da profissão ou melhor, todas as atitudes que nós tomamos são quando nós somos mais imaturos, né? É quando você escolhe o seu parceiro, é quando você escolhe a profissão, né? E como é que tu escolheu a tua? Não tenho ninguém na família, doutor, né, que fez serviço social, só que eu tive muita sorte, fiz escola pública, né, durante toda a minha vida, eu tive excelentes professores e minhas matérias favoritas sempre foi história, sociologia, geografia, então eu sempre fui muito ligada a algumas questões do serviço social. E quando, né, eu entrei na faculdade um pouco mais velha, não consegui entrar de primeira, assim que eu terminei o 3º colegial, então eu fui amadurecendo, fiz cursinho, também pela Unesp, e aí para decidir foi fácil, né, que eu tive grandes influências, mas de professores nesse sentido. O Franca é marcado pela cidade do calçado. Isso relembra alguma coisa da tua infância? Você nasceu em Franca, né? Nasci com minha mãe costurando sapato, né? Quem é de Franca, todo mundo tem alguma lembrança nesse sentido, né? Hoje a economia não gira em torno somente disso, né? Tá um pouco mais abrangente, só que eu tenho muitas lembranças dessa questão do sapato, meu pai também. Hoje nenhum dos dois trabalham mais, né?
na questão da fábrica de sapato, mas quando eu era criança, os dois trabalhavam. E não chegou a nenhum momento de despertar, estudar design para criar sapatos? Não. Isso não passou pela cabeça? Não, doutor. Tá. E teve a possibilidade de pensar em outra profissão? Não? Ou essa sempre foi a... Sempre foi. É que eu tive vontade de fazer e a gente estava até conversando essa semana, é uma coisa que eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, foi um acerto de primeira e que eu quero levar para o resto como da é vida. que veio a possibilidade de você fazer a especialização no hospital de base? Foi um pouco, de repente, também a minha atuação, né, dentro da universidade. Nunca foi tão ligada assim à saúde, era ligado mais à assistência, à área da educação, que foi onde eu fiz os meus estágios. E eu senti um pouco de falta disso, né? Eu saí da universidade e falei, opa, mas a saúde, que é o campo que tem mais assistente social, parece que eu não conheço direito, que eu não tenho muita noção do qual é essa vivência. E foi desse jeito que eu escolhi fazer o aprimoramento. E correspondeu às suas expectativas? Na verdade, ultrapassou, né? Eu não tinha noção da atuação, do papel do serviço social dentro da saúde. Acho que foi revelador para mim. Hoje eu queria muito continuar nessa linha, na linha da saúde, tanto para pesquisa quanto para atuação, porque me surpreendeu demais. Elas falaram em pesquisas, ambas acabaram de concluir agora o seu trabalho. O trabalho é feito com orientação das suas supervisões e nós, membros da equipe. Os dois estão agora em análise em 2 revistas internacionais no Transplantation Proceeds, quer dizer, isto é o papel fundamental que tem o Hospital de Base e a FAMER. Agora, explica para a população aí, vocês duas atuaram em uma área específica, que é o transplante de fígado. Explica qual é o papel, assim, o que é que mais impactou a vocês? Vocês dizem, olha, esse transplante aqui foi fundamental, o papel do serviço social. Dá um exemplo. Eu tenho vários exemplos, na verdade. Foi esse ano, uma das coisas que foi tão gratificante foi ver a importância do serviço social dentro dessas famílias que um dos familiares necessita do transplante. Eu acho que uma das minhas maiores recordações é uma reforma que a gente conseguiu fazer, né? A gente articulou com o município, com prefeitura, e a gente conseguiu que esse paciente, quando retornasse a sua casa depois do transplante, estivesse adequada, né? Então, reforma de quê? Você falou essa reforma? Reforma da casa do paciente, isso, né? Estrutural, isso, arquitetônica. Olha, isso é porque vocês não têm ideia dessa complexidade que é esse ato de transplante. Isso. Né? Porque você tem o envolvimento da psicologia, do serviço social, da terapia, de médicos de várias especialidades, mas é fundamental que quando você realize um transplante, que esse doente volte para uma casa digna. E seria extremamente injusto nós vivermos em um país pobre, que tem a possibilidade de dar alta complexidade ao doente e dizer, olha, você, infelizmente, você não vai ter essa oportunidade porque você não tem uma casa. Sua casa está cheia de fungo. Sua casa é uma casa que vai te contaminar e você vai viver pouco. Aí é onde entra o serviço social. É o que Júlia acabou de falar agora. E como é que vocês fazem essa ligação? Esse paciente é de uma cidade X, não é? Daqui de Rio Preto. Como é que vocês conseguem intervir para chegar no objetivo final? É um processo demorado, é um processo longo, né? Começa que a gente entra em contato, Secretaria de Saúde, Secretaria de Habitação, com o serviço social da própria cidade, e é uma negociação, né? Porque não tem nenhuma lei que vai falar que é obrigado do município a fazer essa reforma. Só que na legislação do SUS garante que esse paciente tenha um retorno para casa digno, saudável. Então a gente usa, né, dessas artimanhas da Constituição, da lei do SUS, para tentar conseguir essas reformas. Reformas não, adequações, na verdade, né? Que às vezes são coisas simples, mas que a longo prazo vai ser essencial para esse paciente. Claro que nem todo município tem um serviço social. Onde tem o serviço social
torna-se mais fácil você identificar um agente social? Sim, torna-se, porque infelizmente, né, a demanda é muito grande. A gente não consegue, por exemplo, fazer visita domiciliar. A gente atende paciente do Brasil todo, não tem como a gente sair daqui e ir para alguma cidade, às vezes de Mato Grosso do Sul. Então é importantíssimo esse contato com a rede, que a gente chama, né, que é de serviço para serviço, até para fazer essas visitas quando necessário, eles fazem relatório, manda para a gente. Então o serviço social, ele é importantíssimo nesse sentido, é a nossa ligação com o município mesmo. E tem tido muitas vagas para você na saúde? Como é que está o mercado? Tem. O campo da saúde é o campo que mais tem vagas para o serviço social. Infelizmente, quando a população mais empobrecida, mais necessário o trabalho do serviço social, né? Sem dúvida. A gente vê o lado positivo, é o mercado de trabalho aumentando, mas com isso está atrelado essa questão da dificuldade mesmo que a população brasileira está vivendo. Então, o ramo da saúde é o que mais tem vagas hoje para o serviço social. Você falou a vida é sempre assim, nós temos lados positivos, negativos. Eu gostaria que você falasse de uma frustração, de uma atuação sua, mas você vai responder no próximo intervalo, que nós vamos fazer um pequeno intervalo, essa resposta fica no próximo bloco. Tá bom. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. E ficou no bloco anterior uma pergunta para a Júlia, ela falou do sucesso, desse prazer imenso que todos nós do Agência da Saúde temos de procurar ajudar alguém todos os dias. Eu perguntei a ela se ela lembra durante esse percurso de alguma dificuldade, digo, não, é que infelizmente a vida é assim, a gente consegue tudo, né? Doutora, eu acho que a dificuldade é que tem coisa que foge um pouco do nosso controle, né? Um pouco da nossa atuação. A gente depende muito de política pública. E, infelizmente, as políticas públicas, né, nem sempre estão aí dispostas a colaborar. Então, para mim, minha maior frustração é nesse sentido. De um paciente não conseguir acessar um benefício, paciente que vem de longe, não tem vaga na casa de apoio e tem que ficar, às vezes, né, gasta um dinheiro que não estava preparado para gastar, para fazer o tratamento. Então, é mais nesse sentido. Você falou da casa de apoio, nós ganhamos terreno, perdemos, recuperamos o terreno e agora o Hospital de Base vai lançar agora o mês que vem a pedra fundamental da nossa casa de apoio. Imagina a complexidade, uma pessoa de outro estado precisa de um transplante, ele vem para aqui, o SUS ajuda, existe um negócio chamado TFD, tratamento fora de domicílio, depois eu vou querer que você fale um pouco sobre isso, e essa pessoa não tem onde ficar. Então, nem toda casa de apoio tem a disponibilidade para receber os doentes. Outras têm algumas restrições. Esses pacientes são pacientes que vomitam sangue, têm barriga d'água, então é muito complexo. Mas, Mariana, falando dessa complexidade, de você mudar de um estado para outro, aí vem um papel fundamental do cuidador. Uma pessoa ficar doente, às vezes é o cabeça do casal, ele deixa de ser produtivo e ainda uma pessoa tem que cuidar dele. É um transtorno familiar muito grande e Mariana estuda isso, né? Estuda o cuidador. Fala o que é o cuidador, quais são os transtornos
que o cuidador tem? Bom, a gente sabe que na nossa instituição, o nosso paciente tem um papel fundamental e não só ele, é importante cuidar de quem cuida, né, doutor? Então, a minha pesquisa foi realmente avaliar a qualidade de vida desses cuidadores no grupo pré e pós-transplante de fígado. Porque quando o paciente ele é diagnosticado com uma doença crônica, traz muitos impactos na vida desse paciente, que por muitas vezes são os provedores. Então, os familiares, por muitas vezes, são quem, né, desempenham a função do cuidado. Então, eles acabam, por muitas vezes, experimentando, né, muitas sensações de exaustão ou até mesmo depressão, porque a doença crônica ela traz impactos em diversos contextos da vida daquela família. Então, olhar para quem está cuidando é muito importante, porque senão, como que a gente vai cuidar se a gente não está se cuidando também? Então, a qualidade de vida dos cuidadores também sofre muito impacto pelo fato, né, das descompensações da doença dos pacientes, do tratamento longo e contínuo por muitas vezes. Então, a qualidade ela fica prejudicada diretamente, né, pela relação de ver como o paciente está, né, enfrentando todo o tratamento também. Então, traz impactos em diversos aspectos e é muito importante nós olharmos com muita atenção e cuidado, né, para os nossos cuidadores, que são também peças fundamentais que contribuem tanto, né, para o tratamento do paciente. O que é que você observou nessa tua pesquisa com esses cuidadores? A maioria tem ansiedade, depressão? Bom, avaliando, né, o pré e o pós-transplante, comparando, né, com a amostra do grupo de pré-transplante, eles vivenciam, né, ansiedade, estresse, depressão, são os aspectos emocionais mais presentes, né, e também sobrecarga. Porque os nossos cuidadores, muitas vezes, eles deixam as funções, né, que desempenham para desempenhar, na maior parte do tempo, a função do cuidado. Então, a sobrecarga é um dos fatores principais também, pelo fato de não terem também outras pessoas que ajudem nesses cuidados. Então, a sobrecarga também é algo normalmente, bem pontual. A maioria das vezes é uma pessoa só. Isso. É o companheiro, a companheira, um filho. É sempre alguém da família, né? Algo que foi bem pontuado na pesquisa são os cuidadores informais, né? Alguém próximo, um familiar. A maioria dos cuidadores, como o senhor mencionou, são esposas ou esposos, né, desses pacientes. É alguém bem próximo. Para o paciente, você acha que faz diferença ter um cuidador, um parente ou outro cuidador? Sem dúvidas. Podemos ver nos pacientes que ficam internados, né, sem alguém próximo, o período de internação ele acaba sendo mais estressante. E ter alguém, né, indo nas consultas, acompanhando nas internações, é muito importante para dar apoio, suporte, receber as informações que a equipe de saúde, né, tem a oferecer, compreender o tratamento, né, a importância da adesão ao tratamento. Então, o cuidador presente, ele desempenha um fator principal e essencial, que é contribuir no processo de enfrentamento, né, desse paciente. E a intervenção dos psicólogos é fundamental nesse momento. Sim, porque a gente percebe, né, que não são todos os pacientes que compreendem de imediato, né, a doença, a complexidade do tratamento. Então, a nossa atuação realmente vem para contribuir, né, identificar quais são as dificuldades, como os pacientes podem, né, enfrentar e aderir ao tratamento, porque a adesão e o enfrentamento diz muito também, né. Então, o nosso trabalho, né, o nosso papel é reforçar. Dar um reforço para passar essa tempestade. Com certeza. E poder identificar, né, os aspectos, né, emocionais que influenciam em todo esse contexto. Eu sempre falo com os alunos o seguinte: quem é soldado que vai para uma guerra, a pessoa escolheu ser soldado para uma guerra. Mas, teoricamente, ninguém escolhe ficar doente. Ficar doente significa perder suas referências, né? Sua casa, sua cama, seu quarto, e de repente você está dentro de um hospital com outra pessoa ali, teu acompanhante, ou seja, é tua vida que é o teu herói, e de outra pessoa e de toda a família. Júlia, explica o que é esse TFD, porque a maioria das pessoas precisa de tratamento complexo, caro
e não tem dinheiro para isso. Por isso nós temos que lutar sempre pelo SUS. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do país. Eu, que já sou médico velho, que eu venho de uma época que não tinha nem SUS, né? Era a época do fundo rural, existia uma palavra que desapareceu do país, era o indigente. Aquele indigente era uma palavra que essa pessoa não tinha nada. Hoje nós temos um SUS que, claro que infelizmente ele não está assim no país todo, mas um dia vai chegar. E explica o que é o TFD. O TFD ele é uma portaria, né, do SUS, que significa, como o senhor já tinha falado, tratamento fora de domicílio. O que quer dizer? Se uma região, né, não tem um tratamento, eu vou dar o exemplo do que é muito recorrente para o transplante de fígado. Por exemplo, em Mato Grosso não tem transplante de fígado. Então, o Estado ele tem que se responsabilizar por esse paciente, né? O paciente se inscreve no TFD, é encaminhado, né, para o hospital de referência do Estado. E o que esse TFD ele proporciona, né? Ele libera a passagem aérea ou a passagem de ônibus, geralmente quando a distância longa é aérea, e mais uma ajuda de custo por dia para o paciente e acompanhante. Essa ajuda de custo, infelizmente, cada estado tem um valor, porque é uma portaria que todos os municípios e estados eles podem fazer um regimento próprio. Então a gente não tem muito um parâmetro de ajuda de custo, de quanto que é, quanto que tem que ser. Esse é um dos problemas do TFD. A referência deveria ser o preço para onde você vai. Exatamente. O custo de vida do local que do você local. está indo. E muitas vezes também essa ajuda de custo o paciente vem, ele tem que ficar aqui para depois solicitar ajuda de custo, né? Então, ao mesmo tempo que o TFD ele traz essa tranquilidade para a família, para nós também como assistente social é muito importante o paciente estar inscrito no TFD quando ele chega. Só que a gente sempre tem que ficar cobrando esses estados junto com o paciente. O próprio paciente cuidador também desenvolve esse papel de cidadão, de cobrar para ele conseguir manter o tratamento fora do estado dele. Existe um prazo determinado, ou seja, o tratamento vai demorar 1 ano, 6 meses, não existe prazo? Não existe. Doutor, por exemplo, a gente tem paciente, né, próprio do fígado que trata aqui, ele vai estar inscrito no TFD, a não ser que ele peça, né, para tratar no estado, alguma coisa assim, mas não tem validade. Ok. Bem, nós acabamos de conversar aqui com Mariana Batista Claudino, que acabou agora a sua especialização em psicologia na nossa instituição, e Júlia Moscardini Batarra. Essas duas estão prontas para o atendimento que o profissional de saúde deve oferecer à população. Obrigado a vocês por ter vindo. Boa semana para todos. Paz e saúde.